Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um Espírito em Foco. Esse momento em que nós nos reunimos para a reflexão da obra da psicologia transpessoal de Joana de Ângeles. Esta obra que nos ajuda a compreender um pouco mais a respeito do amor, do sentimento, daquilo que é a base da nossa vida. E ela aborda os aspectos que envolvem nascer desse sentimento. Então vamos nesse instante mergulharmos no clima da prece, buscando a figura meiga e amorosa de Jesus, sentindo a atmosfera, sentindo a luminescência do Cristo, que nos chega ao coração, que nos chega ao espírito. Que a tua bondade, Senhor, nesse instante, tome conta de nós, trazendo alento, conforto à nossa alma, propiciando-nos a alegria que nós necessitamos para viver. Que pese as lutas, os enfrentamentos, que possamos observar a vida em nosso entorno, a beleza de tudo que nos rodeia, a natureza da qual fazemos parte, da beleza incomensurável de cada dia, como uma oportunidade iluminativa para todos nós. Gratidão, Senhor, e rogamos-te que esteja conosco nesse instante. Assim seja. Então, dando prosseguimento ao estudo da obra Amor Imbatível Amor, a psicologia transpessoal de Joana de Ângeles, nós vamos seguir aqui falando sobre o item conflito afetivo. Então a Joana falava, que somente o amor real, destituído de interesses perturbadores, consegue irradiar luz e harmonia entre as criaturas. Então, se não houver essa luz, essa beleza que o amor propicia, não existe tranquilidade, paz, harmonia entre as criaturas. É preciso, então, que haja o amor para haver paz, haver harmonia entre as criaturas humanas. E ela prossegue no texto. Mesmo o esquizoide não se encontra imune ao amor. Ou seja, mesmo a pessoa que traz problemas emocionais, mentais, não estão imunes ao amor. O amor contagia com a irradiação que lhe é própria, sendo ele de natureza divina, de essência divina, ele penetra tudo e está em tudo, porque Deus está em tudo. Então, mesmo aquele que parece não ter nenhuma consciência da vida que vive, mesmo esse experimenta a presença do amor quando é amado. Se a pessoa é tratada com exclusão, com preconceito, se ela é maltratada, naturalmente ela vai reagir de uma forma muitas vezes até animalesca. Mas quando, apesar de agindo de maneira desequilibrada, pela sua patologia, pelo seu problema, ela é amada, ela é cuidada, ela se acalma, ela se tranquiliza, envolvida por esse amor que traz a ela essa necessidade. Tem dificuldade de amar, é certo, o esquizoide, porém é receptivo ao amor. Claro que a pessoa não tem nos seus equipamentos emocionais, sensoriais, de percepção, aquela lucidez que a maioria das criaturas tem. A expiação, que traz a pessoa numa condição dessa, não lhe permite essa percepção exterior, assim, com toda a naturalidade como a maioria de nós temos. Então é preciso usar os canais sutis da alma dessa pessoa para que o amor entre, e ele entra. A pessoa sente, ela se acalma, ela se tranquiliza. Quando este se lhe acerca, transforma-o. O ego nele predominante abandona sua hegemonia, facultando que fique à disposição da outra pessoa. Então, muitas vezes, pessoas dotadas de uma série de problemas emocionais, de problemas mentais, quando são tratadas com amor, elas têm um comportamento completamente diferente. Esses dias eu estava
vendo um vídeo, né, onde uma bailarina, do balé Tchaikovsky, né, do balé de Bolshoi, numa peça de Tchaikovsky, né, essa bailarina estava ali sentada numa cadeira de rodas com Alzheimer. Uma pessoa chega perto e ela mantém-se completamente alheia, né, se é um filho, se é alguém que ela não consegue, porque o Alzheimer está muito adiantado. Mas aí ele coloca o balé, que ela dançou por muito tempo. Quando ela ouve, na cadeira ela estica os braços e começa a fazer os movimentos do balé, exatamente como ela fazia quando estava dançando na ativa, completamente sã, na sua mente, sem ter nenhum problema. E ela dança na cadeira, movimentando o corpo para um lado, para o outro, estendendo as mãos, fazendo os movimentos corretíssimos. Então a gente percebe que o amor daquela pessoa que estava ali, trazendo aquela música, conduziu a alma dessa criatura que para o exterior está completamente comprometida na sua expressão, trazendo para aquele espírito uma significação tão grande que ela rompe essa barreira do corpo e exterioriza esses movimentos. Olha como isso é belo, como isso é bonito de se ver. Tem outras experiências dessas, né? Tem, um, tem, uma, tem uma outra de uma vozinha, tem demência, está quietinha ali, depressiva, não fala mais nada, não conversa com ninguém. E a netinha chega perto e começa, então, ela pega o violão, dedilhando do jeito que ela pode, e começa a entoar uma canção. Uma canção que era cantada pelo marido dela, para ela. E a menininha começa a entoar aquela canção. Os olhos que estavam apagados começam a ficar vivos, começam a abrir-se, e aí ela começa a prestar atenção naquela música e começa a cantar a música, acompanhando a menina, recordando-se da música. Mais uma vez o espírito, que já não tem no corpo nenhuma condição de exteriorizar nada, nem mesmo sentimento. Ele irrompe, ele sai dessa cadeia, transcende a mente enfermiça, pelo influxo do amor daquela menina, ela consegue expressar a sua naturalidade. Então é isso que o amor faz. Tem outras coisas, ficaríamos aqui a noite toda, o dia todo, falando a respeito dessas questões, onde o amor consegue trazer para a realidade aquele ser que se perdeu na sua mente, dentro da enfermidade que possui. Nesse estado, né, aqui falando desse que tem o problema da mente, aquele que ama não somente vive um sentimento de união com o ser amado, como também com tudo e com todos, em um estado de perfeita identificação. Alteram-se ante as suas emoções os painéis da natureza. A vida flui de forma generosa e harmônica. Quando o amor encontra esse veículo de expressão, né, ele que é a pessoa que está amando, ele flui, né, e traz de volta através dos painéis da vida, da natureza, essa generosidade, essa harmonia que a tudo contagia. Indispensável que a conduta se encontre estabelecida entre parâmetros que definam como agir e como vivenciar as próprias experiências. Então, né, é indispensável, então, que existam parâmetros, né, é preciso que a criatura estabeleça para a sua vida parâmetros de normalidade, de positividade, de equilíbrio, a fim de que esses parâmetros possam motivá-la a seguir nessa direção de ir aos poucos manifestando esse sentimento que é inato em toda criatura, né? Então, como ele coloca aqui, é indispensável isso. A conduta nossa precisa ser uma conduta amorosa, mesmo que nós não tenhamos o amor pleno ainda. Mas a nossa conduta precisa ser amorosa, para que a gente mesmo incorpore a nossa própria natureza, esses impulsos que vão despertar lentamente o amor que está em nós, liberando-nos do quê? Dos conflitos. Todos nós trazemos do passado conflitos, especialmente na área da afetividade. Nenhum de nós acertou plenamente nesse campo. E em momentos até nos comprometemos muito, entramos em quadros muito dolorosos. Então, é necessário que a gente se propicie hoje
viver esse amor verdadeiro, singelo, sem interesses, doce, esse amor que quer o bem do outro. Não dizer que quer, dizendo assim muitas vezes, isso que eu estou fazendo é para o seu bem, e está ferindo, está prendendo, está magoando. No caso do relacionamento a dois, está tendo aquele ciúme doentio, que acaba com qualquer tipo de relação. O ciúme doentio acaba com qualquer tipo de relação, porque ele não edifica o outro, ele submete. E ninguém vive plenamente para sempre submetido. A pessoa se liberta, ela se solta daquela amarra. E aquele que está doente enlouquece. Então é necessário que nós tenhamos essa vigilância quanto à afetividade doente que nós trazemos. Trazemos a afetividade doente do passado, que precisamos tratar. E muitas vezes queremos tratar essa afetividade doente submetendo os outros ou através de desvios comportamentais, que vão complicar mais ainda. Se nós queremos nos libertar das amarras do nosso passado, desta e de outras vidas, em relação à afetividade mal conduzida, o sexo desregrado, descomprometido, o desequilíbrio emocional, aquele que faz vidrar os olhos e faz a pessoa fazer alguma coisa e depois se arrepender ou nem se arrepende, mas acordar daquele transe, é necessário que nós coloquemos propostas honestas em prática, que a gente defina o que nós queremos, né? Porque a gente sempre acha que tem o dia de amanhã. Teremos o dia de amanhã, mas nem sempre a oportunidade. O amanhã pode ser o dia da nossa queda, o dia de ser desconstruída aquela negatividade que nós estamos criando. Então nós temos que pensar sobre isso. Não aproveitar os momentos e as oportunidades para viver primeiro e pensar depois. Então a afetividade doente, ela não nos faz progredir, ela nos coloca na dor, no sofrimento, na privação, na falta e não na abundância. E nós temos tantas coisas boas que nos envolvem, pessoas, situações, a própria vida, que deveria ser para nós, a motivação para nós vivermos, para nós buscarmos essa afetividade equilibrada, freando os impulsos negativos, a fim de que possamos, através dessa experiência amorosa, dessa experiência luminosa, através dessa experiência nós consigamos, então, corrigir aquela dor, aquela imperfeição, tanto nos fez sofrer e está nos fazendo. Então, continuando a Joana, ela diz assim: o conhecimento oferece recursos hábeis para o cometimento. No entanto, a espontaneidade não deve ser banida dessa conquista, em razão dos benefícios que proporciona. Uma atitude natural é muito mais valiosa do que aquela que se fez estruturar artificialmente, oferecendo uma postura robotizada. Então a gente aprende, só que nós não podemos transformar a nossa vida em ações de um robô. Nós precisamos nos conscientizar do que nós queremos e perseguir aquelas experiências que nós nos conscientizamos delas, né? Porque realmente o conhecimento nos traz recursos hábeis para a gente fazer o que a gente precisa, mas é preciso termos espontaneidade, vivermos entre as pessoas, no mundo que vivemos, com espontaneidade, com ternura, né? Sem artificialidade, sem falsidade, mas com verdade, com honestidade de propósitos. Senão nos transformamos em robôs e não crescemos. Por isso, o treinamento não pode eliminar a possibilidade das reações normais, o que tornaria os gestos totalmente destituídos de encantamento e naturalidade. Então, muitas pessoas tentam padronizar a afetividade do outro, ou a sociedade estabelece um determinado parâmetro para que se faça assim. Se não for isso, então você está na contramão dos valores da sociedade. Mas, na verdade, isso é uma jaula onde a criatura é colocada e ela não aprende com isso, né? É na liberdade que nós aprendemos, é na espontaneidade que nós aprendemos, mas não na liberdade para fazermos o que nós queremos,
mas na liberdade para fazermos o que nós devemos. E quando fazemos o que nós devemos, o resultado é tão bom, tão positivo, basta a gente testar. Em curto prazo, nós estaremos muito melhores do que nós estamos agora, sentindo-nos felizes, alegres com o que temos, com as pessoas, com as situações. Então é muito diferente, né? Então, essa normalidade que a gente vai adquirindo, porque a gente aprende a se comportar no caminho do bem, do amor, da afetividade real e verdadeira. Nós aprendemos, isso se torna espontâneo. E desaparece aquele automatismo do mal, aquele olhar que só olha o outro com sensualidade, aquela mão que se estende apenas para tocar negativamente o próximo, para prejudicar, aquele sentimento que na verdade, não deseja compartilhar-se, mas submeter, né, aquele sentimento de posse. Então, enquanto nós vivenciarmos isso, nós não seremos felizes. Certamente se deve pensar antes de agir, particularmente quando se é defrontado por circunstâncias e ocorrências importantes. Lógico, né, que nós vamos aprender que a gente não pode agir sem pensar, de forma nenhuma. A gente fala, quando eu vi já tinha feito. Em verdade, é porque a gente ainda não quer trilhar um caminho diferente. Nós ainda queremos nos manter naquele caminho onde nós estamos, naquela trajetória onde nós nos encontramos. Não queremos uma trajetória diferente. Então, por isso, agimos por impulso, agimos por automatismo, né? Então, nós devemos sempre pensar antes de agir. Por mais que eu queira uma coisa, isso é bom, esse comportamento é positivo, essa atitude é nobre, ou ela vai ferir a mim e vai ferir aos outros, mesmo que eles não saibam. Porque se eu trair, se eu mentir, muitas vezes as pessoas não vão nem saber o que eu estou fazendo. Até determinado tempo, é claro. A verdade sempre vem à tona, porque a verdade e a mentira são como o óleo e a água, não se misturam, eles se separam. E a verdade é o óleo que sobe, o óleo que fica por cima ali, né? É aquele que se separa da água. Então, a gente não pode acreditar que a gente vai agir sem pensar e tudo vai ficar bem. Não vai ficar bem. Então, tudo é importante na nossa vida. Por isso que ela fala diante das ocorrências importantes. As ocorrências que envolvem a nossa moral, nosso respeito, nosso sentimento pelos demais irmãos, né? Então é importante que a gente pense sobre isso. Todavia, o gesto afetivo espontâneo consegue muito mais do que as artimanhas e elaborações do intelecto. Então, ou seja, quando a gente adquire a espontaneidade do afeto, que é aquele afeto que já está se educando, já está se harmonizando, isso faz bem. Por quê? Ela ultrapassa essas artimanhas que é montada pela cabeça que fica justificando. O intelecto fica dizendo, né? Não, isso pode fazer assim, pode fazer daquele jeito, não tem problema, a vida pode ser seguida dessa forma, aquela atitude está bem explicada daquele jeito, por isso, por isso, por isso. Na verdade, não é assim. E são artimanhas que nós encontramos para justificar, para dar razão, como disse Maria Dolores uma vez, a nossa falta de razão. Então é importante que a gente pense. Ademais, o sentimento puro irradia-se e conquista, enquanto a atitude estudada oferece gentileza, mas não espontaneidade. Então, em alguns aspectos da nossa vida, a gente ficar se programando como que a gente vai fazer para abordar determinadas situações, essa artificialidade não é planificadora. Que muitas vezes a gente faz isso porque a gente quer alguma coisa. Então eu vou em determinado ambiente, eu preciso me comportar assim, eu preciso ser gentil, eu preciso ser carinhoso, eu preciso ser atencioso, porque ali tem pessoas muito importantes que vão se lembrar de mim e vão me oferecer uma grande oportunidade naquilo que eu espero, naquilo que eu quero. Então isso é artificial. Isso não edifica sentimento nenhum em ninguém, né? Isso não edifica sentimento em ninguém. Então, daí a importância de nós pensarmos, de nós meditarmos
a esse respeito. E ela vai seguindo então aqui também, né? O conhecimento exerce um grande valor na conduta afetiva. No entanto, estabelecimento de regras presentes em manuais de como conquistar pessoas, de como mantê-las vinculadas, constitui um perigo para a própria expressão do amor, que se torna artificial, desinteressante, em razão de considerar-se o outro como um objeto de uso, de exploração, que após preencher a finalidade, pode a qualquer momento ser deixado à margem. Então, se nós seguimos um manual de conquista social, seja em que campo for, especialmente no campo da afetividade mais próxima, né? É o tal do, muitas vezes, do ficar, né? Eu vou ficar com alguém porque eu tenho algum interesse. Depois de satisfeito esse interesse, eu descarto e vou para outro, e vou para outra, e vou fazer isso, e vou fazer aquilo, né? E de tanto fazer, a vida vai fazer alguma coisa comigo. Porque como eu não me planifico, eu, eu continuo angariando consequências desses atos naturalmente. Quando esses atos se tornarem conscientes para mim, eu tenho dois caminhos. Ou eu me arrependo realmente e traço um programa de crescimento para melhorar, mas nunca acreditando que eu não vou arcar com a consequência do que eu fiz, apenas como um ponto de partida para uma mudança. Ou eu enlouqueço, perco a minha razão, já sentindo e pressentindo aquilo que vai me acontecer dentro desses campos em que eu me transformei naquele que usa o outro para os seus interesses, para depois descartá-lo sem qualquer respeito. Isso é um conflito. O espírito traz uma afetividade conflitiva e ele espera resolver o problema do seu conflito, submetendo pessoas ao seu afeto, no sentido de obter aquilo que ele acredita que seja o que vai resolver o problema que ele não quer resolver, que está dentro dele. Então eu vou colecionando pessoas no meu calendário de vida. Uma agora, uma depois, uma amanhã, uma depois. Só que o que vai acontecer? Essas pessoas não vão resolver a minha problemática íntima. Eu vou enlouquecer. Vai chegar um momento onde esse tormento na alma, de quem não está buscando o amor verdadeiro, de quem não está buscando doar-se, apenas quer retirar alguma coisa, receber, isso não vai planificar. Isso vai trazer loucura. E é naturalmente para onde muitas vezes nós caminhamos. Então não adianta que não existe manual de conquistar pessoas. Não se conquista ninguém. Ah, eu conquistei tal pessoa, eu conquistei muitas amizades. Embora exista esse termo utilizado em muitas literaturas e até mesmo espírita, nós não conquistamos ninguém. As afinidades se estabelecem em vários campos de ação, conforme a sintonia daquele que dá e do que recebe. Então, se eu tenho um desejo ardente de ter amigos, não para que eles satisfaçam as minhas vontades e façam aquilo que eu quero, mas para que eu tenha companhias agradáveis, amorosas, ou que sejam complicadas, dentro do limite de cada um, mas que eu tenha companhias, pessoas que sigam comigo no caminho, a quem eu quero de alguma maneira fazer o bem e servir. Se eu tenho esse pensamento, naturalmente eu vou encontrar, por sintonia, alguém também que está procurando a mesma coisa. Conquistar é falsear. Para eu conquistar alguém, eu preciso apresentar dotes que eu não tenho, né? Eu preciso valores que eu não possuo. Eu preciso ser artificial, me mostrar artificial, para que o outro se apaixone por uma ideia e não por mim. Até para poder ficar fácil de descartar. No campo da amizade, eu uso aquela amizade e depois descarto ela, no primeiro problema que tiver. No campo do afeto mais próximo, a mesma coisa. Então eu não quero que ninguém se apegue naturalmente, porque eu, assim que eu terminar de usar, eu vou descartar. Então não existe um manual de conquista, isso é uma ilusão. As conquistas se estabelecem pelas vias do coração. As criaturas vão se encontrando, os corações vão se encontrando em qualquer campo de convivência que se estabeleça. Precisamos pensar nesse aspecto, né? Dessa necessidade urgente que nós necessitamos buscar.
Destacam-se dois elementos na área da afetividade que não podem ser desconsiderados. Duas coisas, né? O conhecimento e o sentimento. Claro que eu devo aprender o que é o afeto, aprender sobre o amor, né? Aprender sobre os valores e desenvolver sentimento. Só que o sentimento eu não desenvolvo apenas me dedicando àqueles que me interessam ou àqueles que podem me dar alguma coisa, mas especialmente na caridade para com todos, especialmente para com aqueles que não podem me dar nada. Meu coração vai tomando uma forma, vai sendo envolvido numa onda transformadora que vai me deixando mais sensível, mais perceptivo, tanto para as boas amizades, ou para com os afetos programados, muitas vezes antes de sair do mundo espiritual, com quem eu tenho que me encontrar, estabelecer uma vida, né, ter uma história. Então, é necessário que a gente desenvolva esses sentimentos. O conhecimento amplia os horizontes, mas o sentimento vivencia-os. Eu aprendo que Jesus falou e eu aplico. Quando eu aplico, eu me torno uma outra pessoa. O conhecimento liberta, porém o sentimento dá calor à vida. Uma coisa é a gente entender o que está acontecendo e não cair nas armadilhas negativas desse ou daquele comportamento. Mas sem exercitar o afeto, o amor, a minha vida não tem cor, não tem calor, não tem sentido. Muita gente diz isso, né? Puxa vida, minha vida não tem sentido nenhum. Eu tenho uma vida assim, uma vida daquele outro jeito. Minha vida não tem nenhum sentido. Eu gostaria de dar um sentido à minha vida. Gostaria de ter um sentimento equilibrado. Eu gostaria de ter atração, desejos saudáveis por pessoas que valessem a pena. Não que existam pessoas que não valham a pena, não é isso. É que todos temos um campo de afinidades, mas não podemos cair na lábia, né, dos perturbadores, porque somos também intimamente perturbadores da vida alheia. Nós emanamos, nós irradiamos o que pensamos, nossos sentimentos, nossas, nossos valores que cultivamos ao longo do tempo. Quem cultiva bons valores, quem cultiva bom sentimento, naturalmente entra na faixa dos amores verdadeiros, das experiências afetivas nobres. E se porventura passar alguém que não corresponda a essas características, naturalmente passará e não deixará nenhum trauma, porque nós estaremos plenos do sentimento que nós estamos acostumados a dar. E ela segue dizendo para nós aqui, né? Não seria fácil estabelecer uma escala de valores para demonstrar qual dos dois é mais importante na estruturação da vida afetiva. Ou seja, será o conhecimento, será a vivência, o sentimento. Os dois têm o seu valor. Precisamos aprender sobre os valores reais do que é o amor verdadeiro, do que são os sentimentos. Eu aprendo isso estudando o Evangelho, estudando a filosofia espírita especialmente, que tem um manancial riquíssimo para nós entendermos o que é o amor, para depois, ou concomitantemente, colocar em prática ações que vão nos levar a um bem-estar sempre constante. Deve-se, no entanto, ter em conta que o amor trabalhado mediante fórmulas é destituído de luz e de calor, com duração efêmera, podendo saturar com rapidez. Então, se a gente diz assim, eu vou agir dessa forma, fazer daquele jeito, a pessoa vai cair na minha lábia, ela vai cair na minha conquista, eu vou viver assim, porque eu quero viver esse amor desse jeito, conforme manda aqui essa fórmula aqui, ó. É só para aplicar isso aqui que dá tudo certo. Tá bom, pode até dar, por um momento, por um tempo, mas vai deixar um gosto amargo na boca daquele, né, na boca dizendo figurativamente, na alma, né, daquele que submeteu a esse comportamento. Então precisamos pensar sobre isso. Só o amor verdadeiro e harmônico, só essa busca do sentimento verdadeiro é que nos dá essa paz. Temos que tomar cuidado com tudo aquilo que é artificial, com as aventuras, em todos os campos que se imaginem. Elas não são planificadoras, né? E quando elas se apresentam, elas trazem amarguras e dores. Então, nesse sentido, vamos pensar em Jesus nesse momento. Vamos buscar a sua divina presença. Ele, que é o Senhor da terra,
o mestre de nossos corações. Amou-nos até dar a sua própria vida para nos ensinar as dimensões do amor verdadeiro, sem ilusões, sem paixões. Um amor que tem como um convite o dar e não o receber, para que quando se receba, se compreenda o que se está recebendo. Jesus é a luz de nosso caminho, as bênçãos de nossa estrada, e nos auxilia sempre, como um exemplo maior de tudo quanto na terra aspiramos de nobre, que possamos segui-lo, amando-o sempre. Que ele nos abençoe e nos conceda a sua paz. Assim seja.